Quando nós temos um altar para Deus dentro de nós, não importa onde nós estivermos, sempre você vai ter um lugar de oferecer adoração, oferecer o seu louvor, estar diante do Senhor, porque não se trata de um púlpito, mas se trata de um coração que se colocou diante do Senhor e tem servido como um altar na presença dEle, amém? Eu quero agradecer o carinho dos irmãos, quero agradecer porque não tem nada que é mais valioso na vida da gente do que as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, amém? E é isso que nós temos que valorizar. A vida é sobre as pessoas que nós temos. Por isso valorize as pessoas que você tem, valorize os da sua casa, valorize quem Deus coloca na sua vida, porque o maior valor está nas pessoas, amém? Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo no livro de Hebreus. Hebreus está no Novo Testamento, irmãos. Você vai passar os evangelhos, vai fazer aí. E desde já eu quero convidar você a estar conosco na nossa escola bíblica, que acontece às quintas-feiras, às 20 horas. Nessa quinta-feira nós tivemos a nossa primeira aula, né, com o Melk. E foi um momento tão precioso, apenas 1h20, acredito, mas foi um tempo muito precioso onde nós aprendemos. E eu quero convidar você a participar conosco, a crescer. E sabe que eu falava com o Melk, irmãos, que enquanto nós estávamos aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 22. E eu falava para ele que enquanto nós estávamos aqui, me veio uma lembrança, uma memória muito boa, porque enquanto ele pedia para que nós abríssemos a Bíblia, eu pude ouvir esse barulhinho que você está escutando aí agora, que é do folhear da Bíblia. E sabe, irmãos, às vezes você pode falar, mas o que tem a ver folhear a Bíblia? É porque, irmãos, hoje em dia até isso está acabando, está se perdendo. Por quê? Volto a dizer para você, não tem problema algum você vir à igreja e você ter o seu telefone na mão, ou você ter um tablet. Mas deixa eu te falar uma coisa, você pode comprar uma Bíblia? Você pode voltar a começar a trazer sua Bíblia para a igreja? Será que é um problema para nós agora voltar a carregarmos a nossa Bíblia e sermos identificados, né, como aqueles que estão indo à casa do Senhor? Sabe por quê? Quando eu pego, e eu tenho o hábito, viu, irmãos, de uso o tablet, às vezes uso o telefone com um esboço meu. Mas sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas têm dificuldade de achar os livros na Bíblia, sabe por quê? Já não folheia mais procurando. Você coloca lá no telefone qual que é o livro que você quer e instantaneamente, automaticamente já vai aparecer para você o livro, o capítulo, e que dirá se não aparecer também já uma pregação no que você já pediu. Então nós precisamos de manter algumas coisas. Ah, mas isso não faz diferença. Faz diferença sim. A gente aprender a procurar os livros, porque a Bíblia diz que nós temos que aprender a manejar bem a palavra de Deus. Nós temos que manejar bem esse manual aqui. Imagina você, um advogado, com o código de lei lá na mão dele, lá a Constituição brasileira, e de repente ele fala lá no dia da audiência dele, peraí, deixa eu procurar aqui, porque no artigo, no Código Penal, não sei do que, peraí, tá aqui, eu vou achar. Ai, peraí, o que você ia pensar desse advogado, irmãos? Ele está sem preparo. Então muitas vezes é o folhear a Bíblia, você saber onde está tudo. Ah, então eu tenho que saber de qual é salteado. Não, meu irmão, saiba a palavra de Deus e pratica ela e viva. Se esse versículo que você sabe, você está praticando, está mudando a sua vida, aleluia por isso. Mas a palavra diz que nós temos que aprender a manejar bem esse livro. Nós temos que nos mostrar como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar. Amém? Então eu quero convidar você a vir quinta-feira, às 20 horas, participar da escola bíblica conosco. Amém? Quantos encontrar, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 22, vai dizer assim: cheguemo-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Vou ler ali. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. 23.
Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros, ou animemos, ou exortemos, em outras traduções, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos falar mais um momento com o Pai. Senhor, nós te reconhecemos, Tu és digno de tudo. Tu és digno de todas as coisas, Pai. Senhor, nós não sabemos, nós não conseguimos sozinhos, só o Senhor, meu Pai, pode nos ajudar. Todos nós que estamos aqui erramos, falhamos. Todos nós que estamos aqui carecemos da Tua graça, do Seu amor, Pai. Senhor, compadece de nós mais uma vez. Nos ensina, nos conduza e nos mostre, Pai, como agradar a cada dia o Seu coração e fazer a Sua vontade, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Fale conosco, nos ensina. Fala conosco, Pai, ministra a Tua palavra nos nossos corações. E nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma breve palavra com vocês. Algo que o Senhor trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Sabe, irmãos, nós todos os dias temos desafios que nós temos que vencer. E eu quero dizer para você que os desafios na sua vida e na minha vida, eles não vão acabar. As dificuldades, as lutas, as guerras, os obstáculos que aparecem no nosso dia a dia, no nosso viver, eles não vão acabar. Eles não vão acabar porque hoje você vai ceiar. Eles não vão acabar porque você veio no culto hoje. Eles não vão acabar porque eu virei, se assim Deus me permitir, no culto quarta-feira, na escola bíblica, ou seja lá qual for a outra programação. As nossas aflições não vão acabar e as nossas tribulações não vão terminar, porque nós escolhemos estar aqui num dia, numa noite como esta. E sabe o que eu quero falar para você, irmãos? Que muitas vezes na nossa vida, nós aprendemos que o fato de nós virmos à casa de Deus, o fato de nós virmos à igreja, muitas pessoas, talvez esse não seja o seu exemplo, mas um dia esse foi o meu exemplo. Às vezes eu estava na igreja e eu pensava, poxa vida, está tão bom aqui, ai que presença maravilhosa, mas eu estava pensando como é que eu ia fazer para manter o que eu estava vivendo no domingo, na segunda-feira. Eu estava pensando como que eu ia fazer para me resolver internamente, como que eu ia fazer para, como diz que, resolver os meus pecados, resolver as minhas tentações, resolver os meus problemas quando eu saísse desse ambiente. E esse ainda é e continua sendo o problema de muitos de nós. Estar aqui no domingo não define a minha vida com Deus. É lógico que é primordial, é essencial nós estarmos na casa de Deus. Mas o que nós vemos aqui, a palavra do Senhor nos falar, nos ensinar. E hoje eu quero falar para você sobre olhar firmemente para Cristo. Olhar firme para Jesus, porque muitos de nós temos nos perdido. Porque deixamos de olhar para Cristo. Muitos de nós nos perdemos no caminho, porque deixamos de olhar para onde nós deveríamos olhar. E aí nós vemos aqui Paulo dizendo na palavra do Senhor, ele fala, olha, e cheguemos-nos com verdadeiro coração. Em outras palavras vai dizer, e cheguemos-nos confiadamente, com um coração puro, com certeza de fé,
tendo um coração purificado da má consciência e um corpo lavado com água limpa. Em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo, nos exortando aqui nesse texto, e nós podemos continuar a ler, vai dizer, olha, porque retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para o quê? Estimularmos, ou seja, nós temos que estimular uns aos outros, ou seja, nós temos que dar um gás uns nos outros. Nós temos que servir uns aos outros com palavras de ânimo, com palavras de fé, como que todos os dias, todas as vezes que você tiver oportunidade, assim como agora você tem com uma pessoa do seu lado, você e eu devemos estimular uns aos outros ao quê? As boas obras, ou seja, nós devemos incitar uns aos outros a permanecerem firmes, porque existe alguém que disse que vai voltar, e que nós não podemos perder os nossos olhos, não podemos tirar o nosso olhar dele, porque ele vai voltar, e é para me buscar, e é para buscar você, a sua casa e a sua família. Mas quantos de nós não fazemos isso, não estimulamos? A Bíblia diz, estimularmos ao amor e às boas obras. Muitos de nós não somente não estimulamos as outras pessoas ao amor, não estimulamos as pessoas a entenderem que existe um propósito de Deus para cada uma delas. Porque essa palavra vai dizer que no capítulo 10, vai dizer que nós devemos nos achegar, olha aí no versículo 19, diz assim, olha, tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, nos acheguemo-nos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o primeiro convite que Deus nos faz essa noite. Ele diz assim, olha, o caminho está aberto. Por meio de Cristo, o véu se rasgou de cima a baixo. Foi aberta uma lacuna, e agora você, Joelma, você, Washington, você, Vanessa, você, Társila, agora você, Natália, pode entrar no Santo dos Santos, e você pode adorar, você pode buscar. Então se achegue com confiança. Não se achegue como quem não sabe aonde está chegando. Não se achegue com covardia. Mas a palavra diz o quê? Após Cristo ter considerado e Ele ter dito, já está consumado. A palavra diz que um novo e vivo caminho foi aberto para mim, para você. Mas agora já não é mais responsabilidade de Deus, mas Ele diz, chegue a Deus. Cheguem, entrem, acessem esse lugar. E quando nós olhamos para a palavra, irmãos, sabe, eu estava ali, Deus ministrava o meu coração, e eu quero dizer para você que eu ainda tenho lágrimas para chorar quando eu falo sobre Cristo. Eu ainda tenho lágrimas para chorar quando eu falo sobre as almas que Cristo quer que nós resgatemos. Eu não me enjoei da casa de Deus, eu não me enfadei da presença dEle, eu não me enfadei da palavra dEle. E eu quero dizer para você, querido, eu ainda vou viver os meus maiores dias de loucura por amor e paixão a Cristo, porque eu entrarei confiadamente no trono da graça de Deus. Eu entrarei nesse lugar pelo novo e vivo caminho. Se muitas pessoas consideraram um dia que eu largar a minha casa, largar a minha família, ir para outro país sem saber falar a língua, sem ter dinheiro, foi loucura, eu digo para você, ainda você não viu nada. Você ainda vai ouvir falar muito de mim, porque eu entregarei todos os meus anos, eu entregarei a minha saúde, eu entregarei o meu vigor. Aquele que se entregou
por mim em primeiro lugar. E se for preciso morrer, e se for preciso para não negá-lo, eu vou morrer para não negá-lo, porque Ele primeiro me aceitou. Sabe, irmãos, eu trago essa palavra hoje do coração de Deus para vocês, para dizer: nós precisamos voltar a olhar para Cristo, nós precisamos voltar a nos apaixonar por Ele, nós precisamos voltar a ter lágrimas. Se você já não consegue mais, se você fala: ah, mas o que significa eu orar? Então significa que eu tenho que chorar. Eu não sei o que você precisa fazer, querido, mas eu quero te dizer: o Espírito de Deus vai te visitar com fervor. O Espírito de Deus vai avivar a sua vida. Você vai voltar a derramar amor na vida dos perdidos. Você vai voltar a derramar compaixão. Você vai voltar a derramar da presença e da glória de Deus. Porque quem um dia pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Você entende isso? A palavra diz: olha, cheguemos-nos com o verdadeiro coração. E aí Paulo dá passos aqui, ele diz: com inteireza de fé, tendo corações purificados. E aí você me pergunta: como que eu vou ter um coração purificado? Quando você começa a liberar pessoas que estão presas na sua vida. Nessa noite eu quero te perguntar: quem é que está preso em você, hein? Quem é que está preso em você por falta de perdão, por falta de compaixão, por falta de misericórdia? Libera, libera e segue a sua vida. Libera, porque a glória de Deus é maior sobre a tua vida. O plano de Deus é maior. Sabe o que tira a nossa confiança de nos achegarmos em Deus? Sabe o que tira a nossa confiança de nos achegarmos nesse lugar onde, por meio de Cristo, Ele resgatou a minha vida, resgatou a sua vida. Ah, irmãos, quem éramos nós? Como a canção diz aqui: merecida vida, de graça eu recebi. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Sabe o que tira a nossa confiança de entrar na presença? Corações que não se rendem. Deixa eu dizer uma coisa para você: você já viu alguém podando uma roseira aqui? Ou uma árvore? Ninguém faz poda para destruir uma árvore. Se poda para melhorar os frutos. Quando nós não entendemos a agenda de Deus, quando nós não entendemos o modo de Deus agir, sabe como que a gente vive? Como se Deus estivesse perseguindo a gente. Ai, Deus não me ama. Ai, será que Deus esqueceu de mim? Ai, mas eu já falei, eu já orei, eu já pedi, eu já clamei. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa noite Deus está chamando a cada um de nós e dizendo: eu quero que você vá mais profundo na minha presença. Eu quero que você vá mais profundo na minha presença. Eu quero que você volte a fazer coisas que você já não faz mais. Sabe em que sentido? Sabe em que sentido Deus está falando? Quantos de nós, irmãos, quantos de nós tínhamos uma vida mais fervorosa de oração? Quantos de nós tínhamos uma vida de devocional? E eu não falo isso como um esquema onde você entra para um quartinho e começa a ler. Não, eu estou falando do fervor da presença de Deus, que te alcança quando você está na sua casa, que te alcança quando você está no seu trabalho, que te alcança quando você está no ônibus. Porque eu quero ver, irmãos, quem pode conter a presença de Deus. Eu já fui visitada pela presença de Deus andando pela rua, irmão, sozinha. Quantas vezes eu já tive que parar? Eu parava num cantinho e as pessoas passavam, olhavam para mim, achavam que eu era doida. E eu ali ficava chorando e eu: Senhor, e eu não sabia explicar, mas a presença de Deus vinha e me tomava. E sabe o que eu quero? Eu quero mais. Eu quero que você me encontre pelas ruas chorando, mas não chorando porque minha vida não está boa, porque não existe vida ruim com Cristo. Eu não estou te apresentando uma vida de tristeza, mas eu estou te apresentando uma vida de felicidade. E você sabe qual é o exemplo que eu te dou?
Sabe o que eu falo para você, irmãos? Felicidade é um estado de espírito. Você decide ser feliz ou não. Se você acordar mesmo tendo tudo e falar, hoje eu não estou feliz, você não vai estar feliz. Mas se você acordar e falar, eu estou feliz, eu sou feliz, você vai sentir isso dentro de você, porque isso é uma decisão. Mas uma coisa eu falo para você, quando a gente decide por Cristo, se a alegria tiver ou não, vou ser feliz, porque aonde Cristo está, eu vou estar pleno e feliz com Ele, independente da situação que tiver. E sabe, irmãos, é o que nós precisamos. Nós precisamos parar de fugir da poda de Deus. Parar de ficar desviando. Não fuja da poda, não fuja do tratamento, porque Deus está te falando, meu filho, minha filha, você precisa entrar com confiança na minha presença. Você precisa entrar com confiança, porque o véu se rasgou. A condenação eu já resolvi. Os pecados eu já perdoei. Agora eu estou te convidando, entre na minha presença com confiança. Entre no Santo dos Santos. Entre na minha presença. Vem comigo porque eu quero te mostrar que existe mais. Ei, querido, eu quero dizer para você da parte de Deus nessa noite, eu sei que tem mais de Deus para a sua vida. Eu sei que tem mais de Deus para a minha vida. Tudo que você já viveu até aqui são apenas gotas. Te prepare, porque vem um avivamento do Senhor. Te prepare, porque Ele vai avivar o seu coração. Te prepare, porque Ele vai ministrar em você. Te prepare, porque você vai sonhar pelas madrugadas. Te prepare, porque você vai viver o extraordinário de Deus. E sabe, querido, muitas pessoas, e eu falo por mim mesmo, às vezes a gente vê aí o país num declínio, as pessoas falam tanto, olha, porque onde nós vamos parar? A gasolina está R$7. A carne então está parecendo um evento lá em casa. Ah, está tudo tão caro. Eu não sei o preço que as coisas podem estar, mas eu sei que o preço que foi pago na cruz do Calvário me é suficiente para continuar olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Olha, irmãos, sabe por que muita gente tem a sua confiança? E eu que não estou sendo irresponsável, a confiança numa vacina, porque muitas pessoas dizem, depois que todos nós vacinarmos, vai voltar tudo ao normal. Deixa eu te dar uma notícia, não vai voltar ao normal. Ponha-nos, cada um de nós, os nossos olhos na firme e constante esperança. Não vai voltar ao normal, sabe por quê? Porque Cristo é fiel e Ele prometeu e vai cumprir. E para que muitas coisas se cumpram, é necessário. Quantos de nós temos aprendido? Quantos de nós temos sido exortados pelo Senhor? O quanto antes nós aprendermos isso, é tempo de nós entrarmos, rasgarmos o nosso coração, morrer para nós mesmos, nos sujeitarmos à vontade soberana de Deus, pararmos, irmãos, de resistir, andar ao contrário, falar não, porque por aqui vai estar difícil. Ah não, mas se eu tiver que passar por isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Entenda o que Deus está fazendo na sua vida. A palavra de Deus vai dizer que Paulo mais uma vez foi preso. Lá no livro de Atos fala que quando Paulo foi preso, a igreja começa a orar por Paulo. Começa a acontecer um rebuliço dentro daquela prisão. E resumo da obra, a palavra de Deus diz que o carcereiro daquela prisão, ele reconheceu a Deus, ele reconheceu ao Senhor, e ele e toda a sua família foram salvos. Em outras palavras, sabe o que eu estou querendo te dizer? Pare de olhar os acontecimentos da sua vida como punição de Deus, e comece a ver que o que Deus está permitindo na sua vida é para salvar o carcereiro, é para salvar o padeiro, é para salvar o drogado, é para salvar a prostituta, é para salvar o viciado, é para salvar os doentes. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. O doente é matéria-prima para o milagre.
A crise para nós é combustível para a manifestação da glória de Deus. Não tire os seus olhos do autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Sabe, querido, se ainda existe algo que está nos incomodando, sabe por quê? É porque ainda não entregamos para Deus. Porque quando eu entrego algo para Deus, eu sei que não é meu, é dele, então Ele que vai cuidar. Mas não pode ser assim, ó, entreguei para Deus, mas não está andando, mas não está funcionando, então eu vou pegar de volta. Não, se está te incomodando é porque você ainda não entregou para Deus. Se você entrega seu ministério para Deus, Ele não tem que te incomodar, porque não é seu, é dele. Se você entrega a sua família para Deus, não tem que te incomodar, é dele, não é mais sua. Se você entrega a sua vida profissional, não tem que te incomodar, porque é dele. Se você entregou a sua empresa, não tem que te incomodar. Fecha o caixa, faz o que Deus está mandando você fazer. Mantém missionários, não come a semente. Vai gerando, porque tudo que é dele é sustentado por Ele. Mas nós precisamos entrar nesse lugar. Sabe, queridos, se nós não entendemos, não entramos na agenda e no plano de Deus, é como eu disse aqui, a gente sempre vai achando que Deus não está olhando para mim, Deus não está vendo a minha necessidade. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra de José? A Bíblia diz que os irmãos de José vêm de José. Imagina você comigo aqui, Deus chegando para José e falando: José, deixa eu te falar uma coisa. Ó, seus irmãos vão te vender. Aí você vai chegar lá no palácio. Quando você chegar no palácio, você vai ser acusado, mas você não vai se render por causa do seu coração. E aí você vai ficar preso. Mas não preocupa não, que é só por 10 anos. Vai dar tudo certo. O que você acha que o José ia fazer? Ele ia falar: sangue de Jesus tem poder, eu estou fora. Eu vou sair fora. É por isso que muitas vezes Deus não conta tudo para você. Você sabe por quê? Ele sabe que se a gente soubesse de tudo, a gente não ia aceitar e não ia suportar. Jesus vai mostrando para você, vai virando uma página de cada vez. Uma página de cada vez, para que você não venha desistir. Olha, querido, eu vou dizer para você: mantenha o seu coração em Deus. Deus não conta tudo, mas o fim é glorioso. E se ainda não é glorioso, é porque ainda não é o final. Esse fim vai ser glorioso. Esse fim vai ser triunfante. E se você ainda não está vendo, acalma, é porque ainda não chegou no final. Assim é o agir de Deus com a nossa vida. E sabe, querido, 2 coisas que eu quero falar para você aqui para concluir. 2 palavras que você deve ter bem claro no seu coração. Primeiro, seja leve. Sabe o que é esse seja leve, irmãos? Não dê trabalho para os outros. Sabe que sentido? Se alguém precisar de carregar você, seja leve. Tem gente que é difícil de carregar. Sabe por quê? Porque não é leve. Só murmura, só reclama, só procura defeito. Facilita. Seja doce. A outra palavra. Que as suas palavras sejam leves e doces. Sabe por quê? Porque nós podemos precisar engolir todas as palavras que um dia nós falamos. Sabe por que você e eu temos que escolher bem as palavras que falamos? Porque nós somos responsáveis por cada uma delas. E você sabe como que nós somos responsáveis? Com a nossa própria vida. Seja leve e seja doce. Que as suas palavras sejam doces, ao ponto de você conseguir ingerir todas elas de volta. Porque as palavras que nós falamos, tudo que nós desejamos para os outros, nós vamos ter que viver. Para alguns, isso é um motivo de paz. Para outros, é de preocupação. Que as nossas palavras, Agostinho diz assim: se um homem mau te fizer algo, perdoa logo, para que não haja 2 homens maus na terra. Se alguém te fizer mal, libera logo, porque se você não libera, é 2 maus: o que fez e o que não liberou perdão. As palavras que nós liberamos, irmãos, vão voltar sobre nós. Vão voltar piamente sobre nós. Nós vamos ter que viver todas elas.
Seja leve, seja doce. Encoraje os que estão sem coragem. Irmãos, nós estamos vivendo num desequilíbrio total, numa desordem. Sabe por quê? É muita gente desesperançosa. É muita gente com medo. É muita gente covarde. É muita gente desequilibrada, correndo de um lado para o outro. Nessa noite Deus está dizendo: meu filho, minha filha, você precisa chegar com confiança na minha presença. Você precisa entrar no Santo dos Santos. Você precisa olhar para mim como alvo da sua vida, porque eu vou te levar a encorajar outras pessoas. Eu vou te levar a animar outras pessoas. Eu vou te levar a trazer esperança para elas. A primeira coisa que fala aqui é que nós temos que ter ousadia para entrar. Não depende mais de Deus, irmãos, porque está consumado. Agora depende de mim, de você. Cristo abriu o caminho. Agora eu te pergunto: quantos que estão aqui estão dispostos a entrar nesse lugar? Sabe por quê? Porque a questão não é ter só ousadia para entrar. Você vai precisar ter ousadia para permanecer no santo lugar. Entrei, aleluia, glória a Deus. Agora você precisa ter ousadia para viver isso, não só no domingo, não só na quarta, mas viver todos os dias aonde você estiver. Aí a segunda coisa que ele fala: olha, é preciso ter um coração puro e limpo. Vou te dar um exemplo. Essa água aqui está limpa, não está? Eu sei que ela está pura, porque eu experimentei. Muitas coisas podem vir, eu posso vir aqui no altar para você e falar: irmãos, porque eu sou alguém de coração limpo. Eu sou alguém de coração puro. Não, só Deus sabe se alguém é puro ou não de coração. Por isso só Deus pode julgar, você não pode me julgar. Eu não posso julgar você. Porque a limpeza é algo que todos veem, mas a pureza é algo que só Deus julga. E ele fala isso: olha, vocês precisam entrar com o coração puro, deixando toda a amargura, abrindo mão das mazelas, das dores que estão congeladas aí dentro de vocês. Pessoas que estão presas em você, por situações, por coisas ou outras, irmãos. Se a gente soubesse porque as pessoas choram, se a gente soubesse porque elas sofrem, nós seríamos mais tolerantes com elas. E aí sabe o que Paulo fala? Paulo fala no 25: e não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoesta, ou seja, ensina, corrija uns aos outros. E tanto mais quando vocês perceberem que o dia de Cristo está vindo. Sabe por que Paulo fala isso? Porque todas essas coisas que eu disse aqui, elas se dão quando nós congregamos. Quer ver? Se achegar, ele está chamando a gente de se achegar aonde? Na presença de Deus. Pode ser no templo, pode ser na sua casa, pode. Mas olha aqui: com verdadeiro coração, inteireza, manifestação da fé. Tendo o coração purificado, ele diz: retenha. Para você reter isso, você precisa congregar. Paulo está dizendo: porque é congregando que vocês vão reter a palavra. É congregando que vocês vão conseguir estimular uns aos outros. Irmão, você vai corrigir alguém se não tiver gente perto de você? Eu vou encorajar quem se eu não tiver gente perto de mim? Eu vou animar quem se não tiver gente perto de mim? Então sabe o que a gente faz na congregação? Na congregação nós somos confrontados. Sabe por que muitos já não querem mais estar na congregação? Porque tem gente diferente dele, e tem que ter mesmo. Tem gente que para discordar de você. Tem que ter gente para me incomodar. Tem que ter gente para te incomodar. Tem que ter verdade, tem que ter coisa para você falar: mas não vou com a cara de fulano. Tá bom, querido, você pode até começar falando isso, mas eu sei que você vai terminar dizendo: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. E nós vamos até o fim, como diz a canção. Sabe por que Paulo disse que a gente tinha que congregar? Porque era na congregação que Deus ia usar para purificar o nosso coração. Ai, Deus me dá paciência. Você acha que Deus vai te dar paciência? Não. Ele vai colocar alguém do seu lado para poder testar bastante você, para você aprender a ter paciência. Ai, Deus me dá sabedoria. Deus, eu quero ser maduro.
Ele não vai te dar maturidade em si, Ele não vai te dar uma sabedoria palpável, mas Ele vai te dar situações e pessoas que carreguem essas oportunidades para você e eu sermos transformados e vivermos a vontade de Deus. E Ele fala: e quanto mais quando vocês verem que está se aproximando o dia do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, por favor. Timóteo, capítulo 3, versículo 14 diz, Paulo diz assim: escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve. Cadê? Para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Volta o 15 aí para mim, por favor. Irmãos, muitas pessoas dizem assim: olha, porque a igreja está acabando, a igreja está morta. Não preocupa não, porque o dono da igreja é Jesus Cristo, e Ele pode ressuscitar ela em um passo de 2 segundos e um centésimo que for. Ah, porque a igreja está doente, não preocupa não. Ele é o médico dos médicos, Ele cura a igreja dele quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Mas deixa eu dizer para você, a igreja é a coluna, é o esteio da verdade. Por isso Paulo falou: não deixe de congregar, não deixe esse lugar. A igreja precisa apontar, porque a direção que a igreja aponta é que nós iremos nos mover. Por isso que se nós queremos mudança, nós precisamos entregar mais de nós, irmãos. A igreja precisa romper, a igreja precisa ocupar os lugares de autoridade, a igreja precisa estar envolvida na política, a igreja precisa estar envolvida na educação, a igreja precisa estar envolvida na saúde, a igreja tem que estar envolvida nos princípios, porque ela é a coluna e o esteio da verdade. E se a coluna e o esteio da verdade não entenderam ainda que a nossa entrega vai balizar as outras coisas, pessoas que perderam a noção do caminho, porque saíram desse lugar que Paulo disse: cheguemos com verdadeiro coração. É a igreja que é a coluna, é o esteio da verdade. Irmãos, respeito e responsabilidade são a conservação de uma geração. E o que nós estamos perdendo hoje? Respeito, responsabilidade. Tudo que se faz hoje é em busca de quê? Tem que ser todo mundo livre. Já não há mais o espaço do respeito. Eu faço o que eu quiser, quando eu quiser, não importa se eu estou te ferindo. O respeito e a responsabilidade são a conservação de uma geração. E nós, irmãos, precisamos entender: está tudo pronto, o véu foi rasgado, está consumado, e agora nós podemos entrar e deixar o rio de Deus fluir. Deus está falando para mim e para você nessa noite: ei, eu estou te convidando, entre no santo lugar, comece a me buscar como nunca antes, entregue a sua vida, comece a entregar, abdicar coisas que você não abdicava por Deus. Porque a igreja do Senhor, a igreja não pode se preocupar apenas com encher as cadeiras, mas a igreja tem que se preocupar em mostrar o caminho. O avivamento virá, sabe quando? Quando, como a palavra diz, quando o grão de trigo cair na terra e morrer. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente está vivo demais para as nossas vontades. Sabe qual é o problema? A nossa vida só vai tocar as pessoas quando ela não for mais nossa. A sua vida só vai poder tocar outras vidas quando ela não for mais sua. O nosso evangelho só vai tocar os outros quando nós estivermos mortos para nós mesmos.
Sabe por que Paulo teve tanta relevância a pregar o evangelho? Porque Paulo não dizia só da boca para fora: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Sabe quando que as pessoas vão começar a voltar para Cristo? Quando elas começarem a ver que a cada dia existe menos de nós e mais do Senhor. Sabe quando as pessoas elas vão entender que a igreja é a coluna e o esteio da verdade? Quando nós como igreja assumimos o nosso lugar de responsabilidade e de relevância que o Senhor nos ensinou e nos chamou para estar. Se coloque de pé no seu lugar. Ministério de louvor. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está nos convidando a ir mais fundo com Ele. Sabe o que é esse ir mais fundo? Eu quero te perguntar: qual foi a última coisa ousada que você fez com Deus? Você e Deus. Qual foi a última atitude? Sabe quando às vezes a gente vê aquelas coisas de televisão falando: não, lá o cara pulou de paraquedas por causa da mulher, meu Deus do céu, é lá. Sabe o que é isso? Paixão. Olha lá o que ela fez, meu Deus do céu, lá o cara fez uma tatuagem com o nome da mãe. Ah, meu Deus do céu, olha lá. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando a gente é apaixonado por Jesus, meu querido, seu coração fica tatuado por Ele na eternidade, no presente, no passado, no futuro, seja no que for. Sabe por quê? Uma vez que a gente entrou nesse lugar, querido, uma vez que a gente entrou nesse lugar, você não sabe viver em outro lugar não. Por isso que eu te falo, quando a gente está distante dos caminhos do Senhor, o desviado ele não é feliz não, querido. Ele curte, ele se diverte, mas feliz ele não é não. Ele tem tempo, tem dinheiro às vezes, ele curte, mas feliz não. Você sabe por quê? Porque quem pisou no Santo dos Santos uma vez em outro lugar não sabe mais viver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui fazer uma cirurgia esse ano ainda, quando eu fui fazer retirada do apêndice. Eu estava naquele lugar, numa peleja danada. Eu falei: Senhor, mas o que eu estou fazendo aqui, meu Pai? Como dizendo, não fiz nada para ninguém. Estou aqui nessa peleja danada. Jesus, tem misericórdia de mim. E ali eu comecei a entender, sabe, que uma coisa que eu sempre fiz foi parar de perguntar a Deus o porquê. E naquela hora eu não perguntei o porquê. Eu falei: Senhor, para que eu estou aqui? Foram 5 dias internada naquele hospital, sozinha, eu e Deus, porque não podia, não era permitido. Mas foram 5 dias onde o Senhor me mostrou que eu precisava estar ali. Sabe por quê? Eu precisava aprender a depender um pouco mais dEle. Eu precisava aprender a confiar um pouco mais nele. Vou dizer uma coisa para você: para de achar que a sua vida é uma punição. Para de achar que as coisas que você está passando, Deus está te punindo para te destruir. Não, Ele está te podando porque você é um fruto que pode melhorar. Ele vai te podar. Não fuja da poda. Não fuja. Não fuja da poda. Não foge, querido. Não foge. Não foge. Não foge do trabalhar de Deus. Não foge. Entra logo nessa fornalha. Entra logo junto com esses leões. Porque quando você entrar, Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. Mas é preciso entrar. Deus Pai não livrou Cristo da cruz por minha causa, por sua causa, porque nós estaríamos aqui, a nação, aquele dos 4 cantos dessa terra precisariam ouvir, e todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ei, levanta a tua cabeça, entra no Santo dos Santos, entra no santo lugar. Alguém pode dizer aí: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você pode dizer isso? Diga: eis-me aqui, Senhor. Vamos lá, querido, diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai, eis-me aqui. Ainda que eu não entenda, eis-me aqui, Senhor. Chorando, eis-me aqui, Senhor. Com o coração aflito, eis-me
aqui, Senhor, com problemas na sua casa, com problemas com os filhos, acalma o seu coração. Esse final vai ser glorioso. Se ainda não é, porque não é o final. Querido Deus, fala muito claro comigo aqui nessa noite. Nós estamos como ogivas nucleares, ao ponto de explodir. Só não explodimos porque estamos segurando. Tira esse pininho. É hora de explodir. É hora de você deixar fluir o rio de Deus aí em você. Oh, Senhor, Deus está te chamando a admoestar pessoas, a consolar pessoas. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem. Toma o teu lugar aqui. Sabe por que Deus não desistiu de você, querido? Vem. Porque Ele sabe que o final é extraordinário. Aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh, toma sim, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Onde estão aqueles que estão dispostos a renunciar pelo Senhor? Vem e toma o teu lugar. Onde estão aqueles que estão dispostos a entregar tudo por Ele? Vem e toma o teu lugar aqui. Entrega, Senhor, entra com confiança, querido. Entra com confiança nesse lugar que foi destinado para você. Te exaltar. Deus está despertando pessoas essa noite. O que Deus tem contigo não acabou, querido. Ei, Deus está falando com você. O que eu tenho com você não acabou, não acabou. Existem pessoas esperando para serem tocadas por você. A sua paixão por Ele não acabou. Quem sabe está só adormecida. Toma o teu lugar aqui. Diga isso pra Ele. Vem, Senhor. Vem e toma o Teu lugar aqui. Toma assim, Senhor. Toma o teu lugar aqui. Vem, Senhor, toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh, Pai, toma assim. Vem e Toma o teu lugar aqui. Começa a agir, Senhor. Começa a desentulhar os poços dentro desse coração, Deus. Oh, seus talentos vão voltar. Ei! Deus está ativando pessoas aqui nessa noite. Deus está ativando corações aqui nessa noite. Vem sim, Senhor. Toma o teu lugar aqui. Oh, Deus está chamando. toma o teu lugar aqui. Te convidamos, Deus. Toma o teu lugar aqui. Sim, Senhor. Toma o teu lugar aqui. Sim, Deus. Toma o teu lugar aqui. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Querido, eu tenho algo de Deus para falar para você nessa noite. O Espírito Santo de Deus me mostra muitas chaves. E essas chaves estão flutuando no ar. São muitas chaves. Mas o Espírito Santo de Deus me fala que essas são chaves que pessoas deixaram. Acessos que Deus te deu. Só tem uma chave quando você vai abrir uma porta, certo? E
Deus está falando aqui que tem pessoas que soltaram a sua chave, soltaram o seu acesso. Só que Deus está falando: pega a sua chave, meu filho, pega a sua chave. Pega, querido, pega a sua chave que você soltou, pega. Eu estou falando aqui para homens, mulheres, jovens. Eu estou falando aqui para gente que Deus chamou para fazer a diferença. Você tem um chamado de Deus. Deus te chamou, Deus chamou você. Deus chamou você. Não me interessa como foi e como vai ser, mas eu quero te dizer, Deus chamou.